Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia sobre o Cause Read, nosso canal de bate-papo literário. Como nós tínhamos combinado, estamos aqui hoje, dia 2 de outubro, para conversar sobre nossa leitura compartilhada da Divina Comédia. Para quem está chegando aqui agora no canal, nós estamos fazendo uma leitura compartilhada da Divina Comédia. Como é que isso funciona? Eu vou deixar aqui linkado, tem um primeiro videozinho, tem uma pastinha, uma playlist Divina Comédia aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui linkado para vocês darem uma olhadinha, lá eu explico bem direitinho. Mas basicamente é o seguinte, eu estou lendo a Divina Comédia, eu fiz um cronograma e a cada 15 dias eu venho aqui comentar com vocês aquilo que eu li, o que eu achei, como é que foi, o que aconteceu na nossa história. E aí vocês nos comentários podem dar o feedback de vocês, se vocês gostaram, se vocês estão entendendo, as curiosidades. E aí a gente vai compartilhando essa leitura. Não é uma leitura conjunta que a gente está discutindo todo dia, mas é uma leitura que cada um faz no seu cantinho e a cada 15 dias a gente se reúne aqui e comenta de acordo com o cronograma que a gente combinou aí. É isso aí. Então, pessoal, começamos então a nossa leitura. Tô gostando bastante, como eu já esperava mesmo que fosse acontecer. Eu tô gostando bastante, mas vamos combinar aqui, não é uma leitura que ela vem de graça, não é uma leitura fácil. Eu tô muito feliz por eu ter lido aquela biografia de Dante que eu deixei, vou deixar linkado aqui o link na Amazon para quem quiser dar uma olhadinha, porque aquela biografia, na verdade, ela não é só uma biografia. Cadê? Eu trouxe ela aqui. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Essa biografia do Dante da Barbara Reynolds. Porque ela fala da vida do Dante, mas a partir daqui, o resto disso aqui, ela conversa já inserindo na vida do Dante a Divina Comédia. Ela vai passando pelas fases da Divina Comédia e comentando por que ela acha, por que se acha que o Dante fez isso, fez aquilo na Divina Comédia, como a vida dele interferiu, a experiência de vida dele interferiu na obra que ele preparou, que ele executou aqui na Divina Comédia. Então essa biografia foi de bastante ajuda. E outra coisa que tem ajudado bastante, eu não sei aonde é que vocês estão lendo, mas eu estou muito feliz com as minhas escolhas de edições para ler a Divina Comédia. Eu estou lendo nessa aqui da Martine Claret, comentada, e nessa aqui edição de bolso, tem edição normal também, mas eu comprei essa de bolso aqui porque é mais barata, da editora 34, também comentada. Estou gostando muito das duas edições, as duas trazem uma linguagem muito bem, uma tradução muito boa, uma linguagem compreensível, É claro, gente, que de vez em quando eu tenho lido com o Google aberto, porque eu vou lá no dicionário e vira e mexe tem uma palavrinha ou outra. Eu sou curiosa, eu não gosto de deixar passar palavras que eu não entendi, mesmo que às vezes eu entenda o contexto, mas às vezes eu gosto de ir lá pesquisar. Então eu tô lendo com o Google Dicionário aberto lá, vou lá no Oxford e, porque por mais que se faça uma tradução contemporânea, é uma obra medieval, não tem como colocar. E outra coisa, gente, toda rimada, toda rimada, Então, assim, eu tô encantada com a linguagem, viu? Mas não é uma obra que a gente lê com rapidez. Tanto é que, eu fiquei lendo, eu dei uma acelerada ontem para poder terminar e a gente tá batendo esse papo hoje, mas eu tava lendo, assim, uns 2, 3 cantos por dia. E não dava para ler mais do que isso, porque só isso já me levava umas 2 horas, porque eu tô também lendo nas duas versões, Não tem muita diferença, todas as duas são muito boas, mas os comentários às vezes são mais diferentes. Eu tô achando essa edição aqui da Martine Claret mais completa em relação aos comentários, porque às vezes, por exemplo, fulano de tal, era o deus da terra tal. A editora 34 fala. Aí a Martine Claret fala assim, era o deus da editora tal, filho do fulano, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu, Patrícia, eu gosto dessas informações mais completas, mesmo que às vezes não sejam importantes, não tenham função vital dentro da nossa história aqui, mas eu gosto dessas informações. Mas, gente, todas duas muito boas.
Me contem aí o que vocês estão achando, que versão que vocês estão lendo, o que vocês estão achando. E é isso. Bom, agora vamos então pro que a gente leu, né? Eu, gente, sou uma pessoa assim muito visual. Para eu entender as coisas, eu tenho memória fotográfica, eu gosto de esquematizar as coisas, de ter uma visão daquilo que eu tô aprendendo, né? E aí, com a Divina Comédia, eu não consegui fazer diferente. Eu precisava visualizar, esquematizar esse inferno aí de Dante. Então, eu fiz o meu esqueminha do inferno aqui, todo pintadinho, todo arrumadinho. E é dele que a gente vai comentar agora um pouquinho, porque ele me serve assim de base para entender tudo que eu vi até agora. A gente leu do canto 1 ao canto 21, né? Então a gente parou no meio do oitavo círculo do inferno, já estamos quase no final lá do inferno. E muita coisa aconteceu aí, né, nesse meio tempo. O que aconteceu aí nesse meio tempo? Vamos conversar aqui um pouquinho, né? Então, Dante, já logo de início, ele diz que ele está no meio da vida dele. Pelo que eu entendi aqui, isso é em torno para aquela época dos 35 anos, mais ou menos. E ele fala que ele está afastado de Deus, afastado do bom caminho, afastado da virtude. Não é que ele está totalmente corrompido, mas ele meio que está deixando, né, a fé dele assim, meio de lado, né? E aí, não se explica como, ele se encontra numa selva, né? Uma selva escura. E aí a gente percebe que ele tá com medo, que ele tá... o que eu entendi dessa selva escura? O estado psicológico, espiritual, mental dele, né? Ele tá me sentindo perdido, ele tá se sentindo sozinho. Lembrando que a maioria dos críticos concordam, dos estudiosos que estudam Divina Comédia, que a Divina Comédia foi escrita no exílio, né? Foi escrita durante uns 10, 12 anos e ele terminou de escrever pouco tempo antes de falecer. E ele, quando foi pro exílio, que ele saiu de Florença... Gente, eu vou deixar linkado aqui embaixo também nosso vídeo da biografia de Dante. Eu fiz um vídeo, né, de resenha dessa biografia, se vocês quiserem dar uma olhadinha, porque lá eu comento mais sobre a vida do Dante, né? Então, quando ele foi exilado, ele foi exilado politicamente, ele não pôde levar a família dele, então ele foi para esse exílio sozinho, né? Então, você via que ele estava se sentindo muito sozinho, né? Então, essa selva escura, para mim, representa o estado de espírito dele mesmo, né? E aí aparecem aquelas 3 feras também, a onça, o leão e o lobo, se eu não me engano, né? E aquilo ali também tem um sentido meio que alegórico, né? Seriam aquelas fraquezas, vamos dizer assim, né? Com que ele estaria se debatendo, né? Algumas pessoas dizem, até anotei aqui, que seria a incontinência, a violência e a fraude, que ele estaria lutando com essas situações aí na vida dele, né? Não sei se isso realmente bate, mas eu acredito que essas férias têm uma representação assim da luta dele, espiritual, psicológica, com alguma coisa, né? E aí Virgílio aparece, né? Virgílio, o grande ídolo dele, o autor de Eneida, aparece e fala que ele foi convocado para levar Dante, para guiar Dante, para acompanhar Dante numa visita ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. E aí Virgílio fica ansioso, com medo, mas encantado, né? E diz que é Beatriz que vai ser acompanhante dele no paraíso. Então, vamos lá, partimos para nossa viagem, né? Então, gente, aqui eu fiz um esqueminha do que a gente viu até agora, né? Então, a gente começou, não sei se vocês não vão conseguir ler, mas só para vocês terem noção, né? Aqui no vestíbulo dos Ignavos, né? Aquele vestíbulo onde aquelas pessoas que não fizeram nem bem, nem mal, aquelas pessoas que se anularam, né? Que se neutralizaram. E você estar neutro também é uma posição, né? Muita gente não consegue ter essa visão, mas você não manifestar nada, você também está se posicionando, né? E isso aqui teve uma penitência. O que eu escrevi aqui foram os pecados, né, dos círculos, quais os porteiros desses círculos, onde tinha porteiro, e as penitências que esses círculos estavam gerando
na vida de cada um, né? Então a gente tem primeiro esse vestíbulo que não é exatamente ainda dentro do inferno, e lembrando que essa forma concêntrica aqui, debaixo da terra, obviamente, né? Mas como é que essa terra, isso aqui foi gerado? Eu não sei se todos vocês tiveram oportunidade de conseguir essa informação. Esse buraco aqui foi gerado porque diz que quando Lúcifer foi expulso do paraíso, ele foi jogado na terra, e com a força do impacto dele na terra se fez essa cratera aqui, e ele até o centro da terra, que é onde ele está, no inferno. Da terra que saiu, né, de tudo que saiu dessa cratera, fez-se um monte ao lado dessa cratera, que é o Monte do Purgatório. E acima do Monte do Purgatório tem-se o paraíso, né? Então, fez-se essa forma concêntrica aqui. E aí a gente foi lá, né, descendo junto com Dante, né? Então a gente primeiro viu aqui o limbo, né, onde estão aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né, de receber o batismo, de conhecer a fé, aquelas pessoas que viveram antes de Cristo, né? E essas pessoas aqui, elas não têm uma pena específica. A pena delas é não ter esperança de ir para o paraíso, né? E aqui é onde o Virgílio, o guia do Dante, está, né? E aí o Virgílio, Homero, Horácio, Ovídio, Lucano, todos os grandes ídolos, né, do Dante, parece que estão aqui, né? E dos literários aqui, nessa comissão de recepção aqui do inferno, no limbo. E Dante fica muito feliz de conhecer esse pessoal todo. E eles têm até um castelo lá, né? Olha que chique, eles têm até um castelo nesse limbo, porque na verdade eles não estão sendo penalizados por pecados, né? Eles estão ali porque eles não tiveram oportunidade de conhecer Jesus, de ser batizado. E aí vai para o segundo círculo, que tem um porteiro lá, que é o Minos, né? E aí o Minos é aquele que faz a seleção das almas que chegam lá no inferno, para onde é que elas vão ser classificadas, para que círculo do inferno elas vão descer. Uma curiosidade que eu achei muito interessante aqui é que o Minos, né, ele tem uma cauda, né? E essa cauda fica dando voltas. E aí, quando chega alguém, de acordo com o número de voltas que a cauda dá, é o número do círculo, né, que a pessoa vai ter que se dirigir. Por exemplo, ele deu 5 voltas na cauda, então a pessoa tem que ir para o quinto círculo do inferno. Ele deu 3 voltas, a pessoa tem que ir para o terceiro círculo do inferno. E uma coisa que eu achei muito legal aqui, e que eu me arrependo, né, ele pegou muito da mitologia grega aqui para dentro da história, né? Ele misturou mitologia grega com fé cristã, com cristianismo, né, com doutrina cristã. E essa estrutura aqui de inferno que ele fez é de acordo com a ética de Aristóteles, né? Ética... Eu até anotei aqui, gente, deixa eu ver aqui. Ética a Nicômaco. E eu me arrependi muito de não ter lido essa ética a Nicômaco antes de fazer essa leitura, porque toda essa estrutura de inferno, com algumas poucas exceções, Dante criou baseado nessa ética de Anicômaco de Aristóteles, né? E não ter lido mitologia grega também, porque eu tenho box aqui de mitologia grega, né? E aqui tem muita coisa de mitologia grega. Então a gente tem o Minos, que era um rei, e ele é que está aqui fazendo a seleção, e ele está no segundo nível, que é o dos luxuriosos, né? Aí nesse segundo nível acontece uma coisa legal, que é o encontro, né, do Dante. Eu acho que talvez seja a parte mais bonita aqui do inferno, pelo menos, que é o encontro que ele conhece o Paolo e a Francesca, né? E ela conta para ele, a Francesca conta a história de amor dos dois, como é que eles se apaixonaram e o que aconteceu, que eles foram pegos se beijando pelo marido da Francesca. E aí eles estão aqui nesse nível dos luxuriosos, né? E Dante fica tão comovido que ele até chora, se não me engano aqui, ele fica assim, desesperado, né? Com a situação da Paolo e da Francesca. A pena aqui neste círculo, gente, é tempestade, ventania, eles ficam no meio de um turbilhão.
Uma coisa interessante também que eu descobri aqui é que as penas estão sempre relacionadas ao tipo de pecado, tá? Elas estão sempre relacionadas com aquilo que a pessoa fazia de errado. Aí vai para o terceiro ciclo, que é o dos gulosos. Lá a gente tem o Cérbero, né? Que era um monstro devorador de carne. E lá tem chuva incessante. Eles são espancados o tempo todo, as almas que estão lá. E odor pútrido. E aí o motivo desse odor pútrido é porque o paladar, né, ele está muito ligado também ao olfato. Você cheirar uma comida gostosa, né? Todo mundo sabe que aquele cheirinho de comida gostosa faz bem, né? Então esse odor pútrido está ligado a isso também, né? Aqui nesse nível dos gulosos, né? E aqui ele encontra Ciaco, que era um florentino, ele bate um papo um pouco com Ciaco, e lá no inferno, essas almas que tem aqui, elas não conseguem ver o presente, mas elas conseguem fazer previsões do futuro. E aí esse Ciaco faz algumas previsões aí pro Dante, do que vai ser aqui o futuro, né, de Florença. Outra coisa interessante, né, a gente vê muito aqui a preocupação do Dante de saber sobre Florença, e várias almas que vêm falar com ele, bem desesperadas, querendo saber informações do que está acontecendo em Florença, né, no mundo dos vivos. E isso para mim reflete muito um próprio estado de espírito de Dante, que está há tanto tempo no exílio e querendo voltar para casa e querendo saber o que está acontecendo com politicamente, com a cidade dele, como é que está a estrutura da cidade, como é que estão os amigos, como é que está a família, né? Esse desespero do Dante de querer voltar para casa, de querer informações de casa, essa saudade. Então acho que ele reflete muito aqui nessa obra dele, essa necessidade dele, né? E aí vamos para o quarto círculo, que é os ávaros e pródigos, né? E aí a gente vai ter Plutão, que era o deus da riqueza, né? E ele... O que a gente vai ter aqui de pena? Aqui é onde, assim, os ávaros e os pródigos. Metade está empurrando umas pedras para um lado e outra metade está empurrando para outro. Aí umas pedras, umas coisas muito pesadas. E aí eles fazem um semicírculo até eles se chocarem. E aí quando eles se chocam, aí eles têm que voltar, se empurrar tudo de volta para o outro lado, se chocar de novo. É uma coisa muito doida. Eu fico pensando, cara, que imaginação do Dante para criar, né, essas penalidades. Nossa, isso aqui, gente, é uma coisa muito doida. É muito doido isso aqui. E aí, aqui a gente vai ter... Eu marquei aqui em azulzinho para mim os rios, né? Porque quando aqui começa a história, que eles estão no vestíbulo, né, dos Ignavos, eles têm que atravessar o rio Aqueronte, né? E aí o Caronte, a princípio, não quer levar, mas aí o Virgílio fala que ele está cumprindo uma missão divina, o Caronte contra gosto acaba levando. Então aqui a gente tem um rio. Aqui o inferno a gente vai ter 4 rios. A gente vai ter o Aqueronte, a gente vai ter o Estige, a gente vai ter o Flegodonte, que é um rio de sangue, e vai ter mais um, se não me engano, é Códico, um negócio assim. Mas a gente ainda não chegou lá ainda na nossa leitura. Bom, então a gente aqui, do quarto para o quinto, a gente vai atravessar o rio. Dessa vez o barqueiro vai ser o Flégias, que vai atravessar eles para o outro lado, vai para os iracundos e rancorosos, é o quinto círculo. Aqui ele vai encontrar um inimigo dele, o cara vai querer vir bater nele, né? Tudo a ver com violência, com rancor e com ira, né? Que é o Filippo Argente, que é um inimigo dele, político lá, que era um guelfo negro, né? E vai ter um bate-boca danado aqui nessa situação. E lá nesse círculo aqui dos iracundos e rancorosos, eles estão o tempo todo brigando, se lamuriando, reclamando, zangados, né? É o que rola aqui. E aí a gente vai passar pro sexto círculo. Só que aqui agora a gente vai entrar na cidade propriamente dita, né? Na Dite, que é a cidade de Lúcifer, né? Ou Averno, né? Como existe em Eneida. E tem uma muralha, e tem um portal, né? Uma porta grande, né, um portão fechado, e tem uma muralha, e eles não querem deixar, os diabos não querem deixar o Virgílio e o Dante passar, né? E aí o Virgílio tem que, né, pedir ajuda lá às instâncias superiores, e enquanto eles esperam, eles estão aqui vendo, né, várias coisas, e aí vem umas fúrias, né, aquelas criaturas mitológicas querendo atacar eles, e aí o Virgílio protege.
E, bom, é uma baixaria, até que chega lá o enviado lá dos andares superiores e ó, dá a ordem de deixar eles entrar, e aí eles entram, porque a partir daqui, gente, é ordem crescente de gravidade de pecado, né? Então aqui, vamos dizer, a partir daqui para baixo, a partir do sexto círculo, são os pecadores de alta periculosidade, né? Vamos dizer assim. Então aqui você já está chegando no centro do inferno, né? No sexto círculo a gente vai ter os heréticos, né? E aqui ele vai conversar com o Farinata, que era um famoso político da época. O Farinata vai contar uma opção de coisa para ele também, fazer uma porção de previsões. E as pessoas aqui estão em túmulos ardentes, túmulos que estão pegando fogo. E é engraçado, né, que esse Farinata vem conversar com ele. Cara, ele não tá nem aí pra punição dele, pro tormento dele. Ele bate o maior papo com o Virgílio, sabe? É uma coisa muito engraçada, como aqui as pessoas de repente parece que esquecem da situação que elas estão e vão batendo o maior papo. E aí, agora eles, para passarem do sexto pro sétimo, eles têm que atravessar o rio de sangue, que é o Herodonte. Quem vai ajudar eles a atravessar é um centauro, né, que é o Nesso. E eu acho engraçado o seguinte, gente, que eu gosto muito. Cada um desses monstros, dessas criaturas, desses seres mitológicos, centauro, minotauro, monstro, todos eles têm uma história por trás, né? E eu me diverti muito aqui, eu me divirto lendo essas histórias aqui, né? Porque cada coisa, assim, tão absurda, né? Então eles atravessam o rio de sangue, ele atravessa nas costas aí do Minotauro para não ter que pisar no rio de sangue. Já nesse rio de sangue tem gente sendo punida, sendo afogada até a garganta, até o pescoço, até a cintura, dependendo do pecado, né? E aqui no sétimo ciclo a gente vai ter os violentos, né? Nesse sétimo círculo a gente tem os minotauros, os centauros. E esse sétimo círculo aqui, muita coisa acontece nele, né? Ele encontra um grande amigo dele, uma pessoa que ele admira muito, que é o Brunetto Latini, que era um professor. Eu acho que ele era um tabelião, é um cara assim que ensinou. Você vê que ele é ídolo o Dante era ídolo dele, sabe? E eles conversam muito, né? Vamos dizer assim, é um amigo que ele encontra aqui, né? E nesse círculo aqui dos violentos, eles vão ser divididos, né? Vai ter aqueles que cometeram violência contra Deus, violência contra os outros, violência contra si próprio, violência contra os bens. Então vai ter várias divisões, de acordo com o tipo de violência vai ser a punição, né? E aí vai ter aqueles que estão imersos no rio de sangue, fervente, tá? Tudo aqui é muito quente, rio de sangue fervente. Tem aqueles que viraram árvore, essas histórias de virar árvore muito interessantes. Esses que viraram árvore foram aqueles que se mataram. E aí, por que eu virar árvore? Porque eles entram no inferno, eles foram separados do seu corpo. A sua alma virou semente, que brotou, virou árvore. E as árpias, né, que eram seres mitológicos também, umas monstras, né, elas vêm e se alimentam. E quando elas se alimentam dessas árvores, eles sentem dor. E aí, por que eles não estão no corpos e viraram árvores? Porque quando eles se suicidaram, eles abriram mão dos corpos dele. Então, uma das penalidades deles aqui é não ter mais direito ao próprio corpo, já que eles, por livre e espontânea vontade, abriram mão dos seus próprios corpos, né? E parece que depois de um tempo aqui, nessa penitência, eles conseguem trazer os corpos para perto dele, e os corpos ficam perto dele, mas essas almas não voltam para os seus corpos, né? Eu achei isso muito interessante. E aí tem os blasfemos, os suicidas, os homicidas, né? Tem um areal fervente também, que as pessoas ficam ou deitadas ou sentadas, e aí fica chovendo, uma chuva de fogo ardente, né? Então, gente, o negócio lá não é brincadeira. Eu fico pensando, né? Como é que o Dante pensou nessas punições? Deus do céu! E aí eles vão pro oitavo círculo, que é onde a nossa história aqui no canto 21 parou, que é o círculo do fraudulento. Os fraudulentos também têm várias divisões, e aí nesse círculo dos fraudulentos tem tipo uma espiral com várias fossas, e de acordo, parece que são 10 fraudes diferentes, né? E de acordo com o tipo de fraude,
a penalidade também é diferente. Esse aqui eu não deu para notar todas as penalidades, né? Tem uns que estão enterrados de cabeça para baixo, com os pés sendo queimados do lado de fora, e por aí vai, né? Tem uns sendo afogados também nessas fossas, e aí estão descendo nessas fossas. A gente parou no meio dessa história aí das fossas, né? E é isso, pessoal. Foi isso aí que a gente viu até agora. O que eu tenho aqui? Eu anotei algumas observações aqui sobre o que a gente viu até agora, né? Isso que eu falei para vocês, né? Que tá sempre uma correspondência do pecado com a pena, né? E aí uma coisa que eu reparei é que vira e mexe o Dante desmaia, né? O que vocês acham? Porque eu não achei nada falando assim, porque ele ficou muito emocionado, porque ele ficou muito sentido por aquilo, e aí ele desmaia, né? Eu não entendo muito bem esse negócio dele estar desmaiando toda hora. Um homem feito, um cara que foi um guerreiro, que lutou, e toda hora o cara desmaia. O que vocês acham disso aí? Vocês têm alguma explicação? O que vocês acham? O que mais aqui? Sim. Normalmente, quando eles passam de um círculo para o outro, eles dão volta sempre para a esquerda. Mas tem em duas situações que eles dão a volta para a direita, que é no caso da fraude, e qual é o outro? E da heresia. Como se dar a volta para a direita fosse recuperar o caminho certo, o caminho da retidão, o caminho da virtude. Foi essa explicação que eu encontrei, né? Para esses dois círculos. Tem virtude, heresia e fraude. Várias vezes vocês repararam que no meio do verso o Dante para e começa a conversar com o leitor. Mas, leitor, olha só o que aconteceu isso. Eu acho isso um barato, sabe? Mostra muito que fala aqui na biografia de Dante, que ele queria, não só, né, pelo fato óbvio que ele, em vez de escrever em latim, que era a língua usada na época, ele resolveu escrever na língua vulgar, né, no fiorentino lá, no florentino, na língua que eles usavam lá na cidade dele. Quer dizer, ele queria que, como era né, como é que se fala? Ele queria que o poema dele fosse conhecido, né? E como era sempre ai, gente, fugiu a palavra agora. Não é disseminação, mas era assim, eles tinham que falar os poemas, eles tinham que ler, não tinha escrito, não tinha publicação, não tinha edição, né? Esqueci a palavra agora, fugiu. Mas a disseminação, né, da obra dele ia vir através da oralidade, né? Então, você vê que ele se esforçou para fazer um poema, para fazer uma obra que fosse fácil de ficar conhecida, né? E ele conversa com o leitor durante a obra, né? E como é uma história longa, cara, ele tem que trazer o leitor para junto dele, né? Ele tem que fazer o leitor se sentir. E, claro, para um poema escrito há tanto tempo atrás, no século XIV, eu acho assim, ele consegue muito trazer a gente para dentro do poema, né? Sem falar nos versos. O que vocês acharam dos versos? Eu tô achando esses versos lindos, lindos, sabe? Esse trabalho dessas rimas, né, em 3 estrofes, assim, e a combinação das palavras. Tudo bem que tem que, de vez em quando, consultar o dicionário, mas, gente, eu tô lendo em voz alta, tá, gente? Porque eu não consigo, aprendi isso com a Eneida. Para eu focar, para eu me concentrar, eu tenho que ler o poema em voz alta, sabe? E às vezes eu leio, eu erro, aí eu volto, mas está sendo muito, muito legal. O que mais? Dos arbustos eu já falei, né? Dos caras que viram planta em vez de ir com a alma. Aí tem aqui uma hora ele dá uma explicação, não sei se vocês viram isso, né? A tal do velho Creta, lá no canto 14, né? E aí ele dá uma explicaçãozinha assim nos comentários sobre os rios, sobre a existência dos rios no inferno, de onde vieram esses rios. Aí fala que Júpiter era filho de Saturno e Cibele. E Saturno tinha mania de comer os filhos porque tinha medo dos filhos tomarem o poder dele. E aí Cibele escondeu Júpiter e escondeu Júpiter atrás dessa estátua grande que chamava Velha Creta, que representava a humanidade, né, lá na cidade de Creta. E aí o bebê ficava chorando, e as lágrimas do bebê formaram os rios do inferno, né?
E aí, que mais? Já falamos do Amigo, do Brunetto Latini lá, que ele admirava. E aí no canto 16, pela primeira vez, ele chama, né, essa obra de comédia. Né? Depois, mais uma vez, mais pra frente, um pouquinho, ele comenta de novo que é a comédia. Mas lá no canto 16, ele chama pela primeira vez de comédia. E é isso, gente. Foi essa a nossa leitura até agora. Eu estou gostando demais, aprendendo muito. Não vai ser leitura para uma única vez na vida. Se der tempo, né? Se tivermos a oportunidade, vamos ler isso de novo. Porque é muita informação, é muita coisa para tirar. Tem gente que vive só estuda a Divina Comédia, passa a vida toda estudando a Divina Comédia. Obviamente eu não vou fazer isso, mas está sendo muito bom. Está sendo muito bacana conhecer essa obra. Vocês que estão lendo aí junto comigo, o que vocês estão achando? O que vocês estão aprendendo? O que vocês viram aqui? Quais os pontos de vista que vocês tiveram diferente do meu? Vamos comentar aí, vamos trocar ideias, tá bom? E aí eu vou respondendo para vocês, de repente no próximo vídeo, nosso próximo vídeo, aqui vai ser dia 16 de outubro, né? São sempre nas segundas-feiras. A gente vai estar lendo do Inferno, né? O canto 22 até o Purgatório, o canto 11, né? Vai ser o nosso próximo bate-papo aí. O cronograma, gente, eu deixo sempre no nosso perfil do Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem também no timeline lá do nosso grupo de Facebook, do Because I Read. E vou deixar aqui linkado essas edições aqui, o link da Amazon dessas edições que a gente está usando, da biografia do Dante. E só uma coisa para a gente terminar. Eu achei esse livro porque a Amazon me mostrou, né? Ela fica mostrando aquilo que a gente busca mais, que eu não conhecia, que 9 cartas sobre a Divina Comédia, de Marco Lucchesi. Navegações pela obra clássica de Dante. Gente, eu não ia comprar não, porque eu tô sem dinheiro, e ele não é baratinho. Mas, gente, eu estou apaixonada por este livro. Eu estou lendo ele paralelamente, porque são 9 cartas, eu tô lendo, assim, 1, 2 cartas por semana. Eu tô indo na segunda, já li a segunda, tô indo pra terceira. E, gente, esse livro aqui é uma declaração de amor à Divina Comédia, sabe? É muito lindo as digressões, né? Os ensaios que ele faz aqui. E aqui nessa parte final, e isso foi que me vendeu o livro pra mim, sabe? Foi que ele tem um caderno só de imagens da Divina Comédia, sabe? Sobre coisas relacionadas à Divina Comédia. Pinturas de artistas, obras, esculturas, né? Então ele tem uma série de grafuras aqui, tudo relacionado ao Dante, à Divina Comédia. É a coisa mais linda do mundo. Eu estou apaixonada. Quem tiver condições de comprar, eu indico. Vale muito a pena. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fico aguardando aí o comentário de vocês. Até a próxima, até dia 16 de novo. A gente está aqui para conversar mais um pouquinho sobre a nossa leitura. Tchau, tchau.